Doutor, a partir de que momento as minhas dores nas costas podem ser diagnosticadas como hérnia de disco? Hérnia de disco é uma doença que se caracteriza por uma falha no disco intervertebral. O disco entre uma vértebra e outra é uma estrutura que tem uma função de amortecimento, como se fosse um amortecedor. Quando, por algum motivo, há uma ruptura de um pedaço desse disco, de uma forma bem explicativa, um pedaço desse disco se solta e comprime um nervo. Da coluna a gente sai todos os nervos, da região do pescoço sai os nervos que vão para os braços, na região da... Quando um fragmento desse disco vai bater numa raiz nervosa, vai comprimir uma raiz nervosa, começa a ter o sintoma irradiado, que na perna a gente chama de lombociatalgia ou ciática, como todo mundo chama, e no braço a gente chama de braquialgia, ou seja, aquela dor no pescoço que irradia pelo território do braço até a mão, e aquela dor na região lombar, ou aquela dor na região lombar que se irradia pela perna até lá embaixo. Basicamente, hérnia de disco é uma doença de compressão nervosa. É frequente haver a confusão entre dor nas costas, dor lombar e hérnia de disco. A hérnia é uma doença aguda, autolimitada, que tem início, meio e fim. Não é uma doença crônica. Por exemplo, é frequente também talvez por um conhecimento popular, talvez por questões culturais, se resumiu todas as doenças da coluna ao nome hérnia de disco, ao termo hérnia de disco. E não é bem por aí. Hérnia é uma doença autolimitada. O fato de você ter dor isoladamente nas costas não significa que você tem hérnia, muito pelo contrário. Dor nas costas, dor lombar, é um problema multifatorial e inespecífico. Ou seja, na maior parte dos casos a gente não consegue dar o diagnóstico etiológico, falar de onde vem a dor nas costas. Sobrecarga de uma forma geral, sobrepeso, sedentarismo, encurtamento de musculatura, tempos prolongados sentados. Por isso que a incidência de dor nas costas é mais comum em determinadas profissões. Você veja, a incidência de dor nas costas não é a incidência de hérnia de disco. É mais comum em determinadas profissões por tempos prolongados sentados, estresses do dia a dia, sobrecargas emocionais, estresse, ansiedade, depressão, aumentam a prevalência e a incidência de dor nas costas, dor lombar, e não de hérnia de disco. Culturalmente, a nossa sociedade deixou de chamar dor lombar, dor nas costas, e passou a chamar dor de coluna. Isso é uma questão meramente cultural, mas isso tem uma consequência. A partir do momento que você chama dor de coluna, na cabeça de todo mundo, o problema tem que estar na coluna. E na maioria dos casos, não é a coluna a causa da dor nas costas. Se estima que 80% da população, em algum momento da vida, vai passar por uma crise de dor lombar e dor nas costas. Se estima que 30 a 40% da população tem dor lombar recorrente ou crônica. Não é certo falar que 80% da população tem hérnia de disco. É totalmente diferente. A hérnia precisa ter o sintoma de compressão, o sintoma irradiado para a perna, quando é a dor lombar, e para o braço, quando é a hérnia cervical. Doutor, como é o tratamento da hérnia de disco? É muito importante, antes da gente chegar no tratamento, a gente chegar no diagnóstico. Qual é a história natural da hérnia? A história natural da hérnia geralmente é um paciente jovem ou adulto jovem, em torno dos 40 aos 50 anos, não significa que não pode ter antes e não pode ter depois, mas mais frequente nessa faixa etária, que inicia de forma aguda ou insidiosa, ou seja, foi começando lentamente, mas chegou a uma parte de dor muito grande, uma dor na região lombar, que corre para a perna, ou uma dor no pescoço, que corre para o braço. A partir daquele momento, existem testes específicos que devem ser feitos no exame físico para entender se tem sinais clínicos realmente de hérnia, se há um nervo comprimido. Existem testes para aquilo. Quando a hérnia comprime uma raiz nervosa, um nervo, ela pode levar a alterações relacionadas à sensibilidade, a sensibilidade ao toque, por exemplo, a sensibilidade à dor, a sensibilidade à temperatura, mas também pode levar a alterações relacionadas à motricidade, à força motora. Em casos graves, pode acontecer do paciente perder a força de determinados grupos musculares, tipo perder a força para extensão do pé, para flexão do pé,
para a flexão do joelho. Essa perda de força indica que há uma compressão mais grave que comprime a parte motora da raiz nervosa. A partir do momento que se tem a suspeita clínica da hérnia, se parte para o exame complementar. No caso específico de hérnia de disco, o exame complementar que ajuda mais é a ressonância magnética. Mas isso não exclui outros exames, como radiografias, porque as radiografias são feitas com o paciente em pé, a gente consegue avaliar alinhamento, instabilidade, mas o diagnóstico é fechado com a ressonância. Se faz o exame físico, se confirma o diagnóstico com a ressonância, a partir daquele momento, como é que se trata a hérnia de disco? Até que prove o contrário, o tratamento da hérnia é sempre conservador. Se estima que 80% a 90% dos pacientes com hérnia de disco apresentam uma boa resposta com o tratamento conservador. Ficam bons com o tratamento sem cirurgia. Por quê? Por exemplo, na coluna lombar, entre uma vértebra e outra, na altura do disco, existe um nervinho que sai e se direciona para a perna. Ele sai por esse buraquinho, que é denominado de foramen. Quando esse disco falha, ele perde um pedaço, vem comprimir, apertar esse nervo. No caso aqui, por exemplo, ele aperta esse nervo. Ou seja, existe um fragmento, um pedaço do disco, que saiu da sua estrutura e está apertando o nervo. Por isso que o sintoma é irradiado. Mas em 80% a 90% dos casos, o próprio organismo encara esse fragmento, entende que esse fragmento é um corpo estranho. É como se o organismo dissesse assim: isso não me pertence mais. A partir desse momento, há uma migração de diversos fatores, diversas substâncias, diversas células para essa região que reabsorvem o fragmento. É muito frequente o paciente perguntar se o fragmento volta. Não, não volta. O disco perde um pedaço, o pedaço fica solto, o organismo tenta reabsorver. Em 80% a 90% dos casos, isso acontece com sucesso. Mas em alguns casos não. E geralmente é nesses casos que se parte para o tratamento cirúrgico. Quando se opera a hérnia de disco? A hérnia de disco se opera em situações com dor que não responde ao tratamento não cirúrgico. O paciente chega, se iniciou um tratamento conservador. O tratamento conservador da hérnia é baseado em medicações para conforto, medicações anti-inflamatórias, analgésicas, relaxantes musculares, fisioterapia, que ajuda bastante. E naqueles casos onde o paciente chega e fala: eu não aguento mais, a minha dor é insuportável, eu perdi qualidade de vida, eu não estou conseguindo passar um tempo curto em pé ou sentado, se parte para o tratamento cirúrgico. Ainda existe uma opção antes da cirurgia, em casos específicos, onde a compressão não é tão grande, pode-se fazer procedimentos como infiltração na coluna lombar ou na cervical. Naqueles casos onde houve falha do tratamento não cirúrgico, onde o paciente classifica a dor como insuportável, como limitante, naqueles casos onde o paciente tem déficit motor, perdeu a força da perna, perdeu a força do pé, é necessário o tratamento cirúrgico. Qual é hoje o grande diferencial no tratamento cirúrgico da hérnia de disco? A história da cirurgia de hérnia de disco é uma história muito antiga. A cirurgia de hérnia de disco ela vem evoluindo. Os procedimentos há 30, 40 anos eram mais agressivos, mais invasivos, precisava afastar muita musculatura. Esses procedimentos foram evoluindo, foram ficando menos agressivos e hoje se dispõe de uma técnica cirúrgica que é muito pouco agressiva, uma técnica cirúrgica chamada endoscopia da coluna. Apesar do termo endoscopia, muita gente associa a tratamentos, por exemplo, endoscopia gástrica do estômago. Endoscopia significa ver dentro. A partir de uma incisão de 1 centímetro, se coloca uma cânula de trabalho com uma câmera acoplada, onde conseguimos ver isso com um aumento bastante considerável em uma TV. E a partir dessa câmera a gente consegue afastar o nervinho e tirar esse fragmento de disco e a cirurgia está acabada. Ou seja, o objetivo da cirurgia é descomprimir o nervo que está em sofrimento devido à hérnia. Por isso que o paciente tem a dor que irradia para a perna, para uma das pernas. É quase impossível se ter hérnia nos dois lados ao mesmo tempo. Uma cirurgia que se permite uma reabilitação mais rápida, alta precoce,
Você pensar que há 40, 50 anos, um paciente operado de hérnia de disco tinha que passar 2 meses deitado numa cama. Com a endoscopia de coluna, em 6 horas ele está de alta, pós-cirurgia. Com menos de uma semana, dependendo da função que ele exerça, ele já pode retornar ao trabalho. Então isso foi uma revolução no tratamento da hérnia de disco, porque conseguiu devolver o paciente para as suas atividades normais de uma forma muito mais célere, muito mais rápida, muito mais eficaz, com uma incidência muito menor de complicações. A cirurgia endoscópica da coluna hoje é o padrão ouro no tratamento da hérnia de disco. Doutor, quem tem hérnia de disco tem alguma limitação para a prática de atividade física? É importante entender que não se tem hérnia de disco, se está com hérnia de disco. Hérnia de disco é uma doença autolimitada. Naquele momento do diagnóstico e tratamento, onde o paciente tem dor limitante, a prática de atividade física não vai ser benéfica, não vai ser confortável. A partir do momento que se trata a hérnia, seja através do tratamento conservador, ou seja, houve a reabsorção do fragmento e o paciente não está mais com dor irradiada, ou seja, o tratamento cirúrgico, é estimulado a prática regular de atividade física, principalmente aquela voltada a reforço de musculatura do tronco, na tentativa de estabilizar mais o tronco do paciente. Outra pergunta muito frequente é o paciente perguntar: por que eu tenho hérnia de disco? O que leva a ter hérnia de disco? Por que eu tenho hérnia de disco? O que leva a ter hérnia de disco? Hérnia de disco está relacionada à minha profissão. Hérnia de disco está relacionada ao fato de eu fazer atividade física. A hérnia de disco é uma doença que tem um componente genético muito forte. É necessário que o paciente tenha uma predisposição a ter hérnia, porque ela depende do formato do disco, do tipo de estrutura do disco. Um disco para falhar. Tem pessoas que são obesas, sedentárias e nunca vão ter hérnia de disco. Tem pessoas magras que fazem atividade física, que se cuidam e tem hérnia de disco. Então, hérnia de disco acontece num disco frágil, entre aspas. Um disco frágil, que esse disco é predisposto a ter a hérnia. Pode ser desencadeado por algum fator específico, tipo, peguei um peso, fiz naquele momento. Pode. Mas é necessário que se tenha um disco já com uma predisposição para ter a hérnia. A partir do momento que você está tratado, ou seja, não estou mais com hérnia, seja meu organismo que reabsorveu, ou seja, foi operado, a reabilitação o mais precoce possível é importante. Então é estimulado o retorno às práticas esportivas e práticas de atividade de trabalho. Doutor, eu tenho hérnia de disco há 10 anos. Isso é possível? Não se tem hérnia, se está com hérnia. É uma doença autolimitada, tem início, meio e fim. E tende a não ser progressivo. Porém, muita gente confunde hérnia com outras doenças na coluna. A partir do momento que um disco perde um fragmento, ou seja, o amortecedor falhou, perdeu uma parte desse amortecedor, nunca mais esse amortecedor volta a ser o que era. Mas o fragmento em si é reabsorvido. Então, o que se deixa de sequela? É a persistência da hérnia? Não. É o desgaste, que é denominado de discopatia degenerativa, é o desgaste do disco intervertebral. Esse desgaste, num futuro, pode trazer outras consequências, mas naquele momento não. Doutor, a hérnia de disco tem alguma relação com o meu tipo de trabalho? O tipo de profissão, como por exemplo, profissionais de tecnologia que passam muito tempo sentado, profissionais de call center, motoristas de ônibus, de caminhão que passam o dia inteiro sentado, apresentam uma predisposição maior para ter dor lombar. Não é para ter hérnia de disco. Então, a profissão, hérnia de disco, eu costumo falar para os meus pacientes, hérnia de disco dá em médico, dá em advogado, dá em engenheiro, dá em professor de educação física, dá em quem trabalha com peso, dá em quem não trabalha com peso. Dor lombar é diferente, existe uma predisposição em determinadas profissões. Hérnia de disco é muito mais decorrente de uma falha específica do disco devido ao tipo, à estrutura desse disco. Então, não é o fato de você passar muito tempo sentado, não é o fato de você ter muita dor lombar que significa que você vai ter hérnia de disco. Doutor, sempre precisa de cirurgia para tratar a hérnia de disco? O tratamento inicial sempre é conservador.
é necessário que a gente dê um suporte para o paciente, para o organismo do paciente, e reabsorver aquele fragmento. Cerca de 80% das hérnias são reabsorvidas num período de 3 a 6 meses. Existe um medicamento, uma fisioterapia, uma acupuntura, um tratamento específico que acelere a reabsorção ou que estimule a reabsorção? Não, não é esse o objetivo. O que leva à reabsorção do fragmento é o próprio organismo. A função do tratamento medicamentoso, a função do médico, a função do fisioterapeuta é dar alívio àquele paciente, dar conforto, para que o paciente aguente esperar o período de reabsorção do fragmento. E quando se opera, a cirurgia é uma exceção, o tratamento conservador não. Se institui o tratamento conservador com medicamentos, com fisioterapia. Apresentou bom resultado, ótimo. Não apresentou, o paciente progrediu e se encontra num quadro de dor incapacitante, perda de qualidade de vida. O paciente pede para ser operado. Doutor, eu não aguento mais. Preciso ser operado. A cirurgia é exceção, 10 a 20% dos casos. O sucesso do tratamento conservador ocorre em 80 a 90% dos casos. Doutor, o que é endoscopia de coluna? A cirurgia endoscópica de coluna ou o tratamento cirúrgico via endoscopia de coluna é uma técnica minimamente invasiva. Hoje, o padrão ouro no tratamento das hérnias de disco, que consiste numa incisão mínima de 1 centímetro, onde se introduz uma cânula com a câmera na ponta e consegue se operar através de um monitor e se retirar esse fragmento através dessa cânula. É uma cirurgia pouco agressiva, é uma cirurgia com incidência de complicações pequenas, é uma cirurgia rápida que permite uma recuperação mais rápida, tanto uma recuperação durante a fase inicial pós-operatória, ou seja, o paciente tem alta precoce, tem menos dor, como também uma reabilitação um pouco mais tardia, onde o paciente consegue retornar às suas atividades de trabalho de forma mais rápida. Não há necessidade de um repouso prolongado por dias, semanas, meses. O paciente reabilita mais rápido.